Muito bem, do Gabriel Lângaro, vamos com o Emerson Luiz agora em definitivo com as notícias do esporte aqui no BG, Emerson. É isso aí, tabela oficial, saiu aí, Pereira, os jogos de ida, volta da Série B catarinense, a gente vai falar daqui a pouco, porque primeiro teve o jogo ontem do Campeonato Brasileiro com o Neymar em campo, e o Neymar é sempre motivo de polêmica, no final a declaração, ele disse, não preciso provar nada para ninguém, porque a comissão técnica do Ancelotti estava lá, da seleção brasileira, enfim. Mas ele precisa sim provar. Isso me lembra muito, esse momento lembra muito a época que o Romário estava muito bem, aqui eu estou à disposição, e não foi convocado para a Copa do Mundo. Eu tô imaginando que o Neymar vai ficar de fora da lista, mas eu acho que seria um bom nome, porque o moleque ele faz a diferença ali, ele bota para correr. Sim, com certeza. Lá o tempo do Romário foi mais de ambiente mesmo, a família escolar, enfim. Muito bem, mas foi gelado para cobrar o pênalti, vamos ver isso aí. Não, ele bate muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, o primeiro destaque. Diante de quase 38 mil santistas, o Peixe, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, bateu o Juventude, deixou a zona do rebaixamento. Olá, o Santos venceu o Juventude por 3-1 aqui no Morumbi em uma noite inspirada do camisa 10 do Peixe. O Juventude foi quem começou melhor a partida, depois que Hermes encontrou espaço e deu passe para que Enio pudesse balançar as redes. Mas a arbitragem revisou o lance no VAR e acabou invalidando o gol. Aos 36 minutos foi a vez de o Peixe pressionar e a bola sobrou com o Neymar, ele mesmo, camisa 10, para balançar as redes e inaugurar o marcador aqui no Morumbi. Apenas 3 minutos depois, o Santos novamente foi às redes, dessa vez em cruzamento de Roleiser para Barreal, que bateu, finalizou e marcou para o Santos o segundo gol. Ainda deu tempo, na primeira etapa, de Wilker diminuir para o Juventude de cabeça após cobrança de escanteio. Mas no segundo tempo, o Santos queria mais. O Juventude cometeu o pênalti que Neymar foi para a cobrança e converteu. O craque voltou a marcar 2 gols em uma partida, depois de 696 dias. Todas as vezes que eu estou dentro de campo eu me sinto à vontade, né? Obviamente que precisava de tempo, precisava de jogos, de minutos, para o meu corpo se adaptar cada vez mais e é o que eu estou tendo agora. Com a vitória diante do Juventude, o Santos deixou a zona de rebaixamento e respira um pouco mais aliviado. Pelo menos até o confronto diante do Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão. Os times se enfrentam no próximo domingo, jogando no Mineirão, em Belo Horizonte. Jogo que terá transmissão da Record, do R7 e do Play Plus. É isso aí, mais um jogão já programado aí para o final de semana na tela da NDTV Record. O Juventude oficializou logo após a derrota na capital paulista o retorno do Thiago Carpini. O treinador de 41 anos volta ao Alfredo Jaconi depois de uma passagem marcante em 2023, quando levou o clube ao acesso com o vice-campeonato da Série B. Ele chega para ocupar o lugar deixado por Cláudio Tencati, ex-Criciúma, desligado terça-feira já passada após a derrota para o Bahia. A reestreia do novo comandante está marcada para a próxima segunda-feira contra o Corinthians em casa. Vamos dar uma olhada então a classificação, como é que ficou o Santos posicionado aí na tabela depois de ontem. Também o Juventude está lá embaixo lutando contra o rebaixamento. O Santos, então essa tabela aqui não está atualizada não, porque o Santos deixou a zona de rebaixamento. O Santos com a vitória, ele foi para 18 pontos, ele mudou aqui de posição. É o Vasco que está na zona do rebaixamento. A gente pegou essa tabela aí nacional, mas essa, Wilson Roberto Gutz, essa não está atualizada. Enfim, mas o Peixe deixou a zona do rebaixamento e o Vasco que está hoje no Z4 ali, lutando para não cair. Junto com o Juventude, junto com o Sport e também o Fortaleza. E amanhã, quinta-feira, tem os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E no fim de semana, a última rodada do turno com as seguintes partidas. Vamos dar uma confirmada. Isso já no sábado, então, 6h30, no Maracanã tem Flamengo e Mirassol. Sábado, no Maracanã, abrindo essa rodada importante. São Paulo e Vitória jogam no Morumbi, jogo também marcado para sábado, 6h30 da tarde. Bragantino e Internacional, sábado, mesmo horário, 6h30, lá no Estádio Municipal, em Bragança Paulista. 8h30, Castelão tem Fortaleza e Botafogo. E por fim, mais uma partida no sábado, vai ser na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Fluminense. Aí nós vamos com os confrontos no domingo, Vasco e Atlético Mineiro, jogo marcado para as 4h da tarde. Palmeiras e Ceará, também às 4h, em São Paulo, domingo. Cruzeiro e Santos, jogo com a transmissão da NDTV Record, 6h30, às 6h já tem o aquecimento Record, com todas as informações. Grêmio e Sport em Porto Alegre, na Arena, domingo, 8h30 da noite.
Juventude e Corinthians, rodada será completada, esse jogo vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite em Caxias do Sul. Como a gente falou agora há pouco, a reestreia do Thiago Carpini no comando do time de Caxias, que está brigando aí para não ser rebaixado. Na Série C, o Brusque perdeu a chance de melhorar sua posição no bloco de classificação para a próxima fase. O time empatou em 0-0 com o Itabaiana de Sergipe, no estádio Augusto Bauer. Se manteve na mesma posição, mas uma vitória deixaria o Brusque mais confortável, como a gente vai mostrar agora aqui nos números, na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda está em sexto lugar, 22 pontos. Mas se vence, vai a 24, não mudaria de posição, mas ficaria mais próximo aqui do São Bernardo, do Londrina, do Náutico. E veja bem, o Brusque é o sexto colocado e o Floresta do Ceará, que é o primeiro time fora do bloco de classificação, tem 21, apenas um ponto de diferença. E lá do outro lado, a situação do Figueirense não chega. Cá entre nós é muito difícil. Entre os 8 vai lutar para não cair, porque o Figueirense só está fora aqui por conta do saldo. É o 16º colocado, 16 pontos, tem a mesma pontuação do Anápolis. O Brusque volta a campo no domingo, quando enfrenta justamente o Anápolis fora de casa, lá em Goiás. Já o Figueirense recebe o Maringá no Scarpelli segunda-feira. A Federação Catarinense de Futebol e os 4 clubes chegaram a um acordo para as datas das semifinais do Campeonato Catarinense da Série B. Está confirmado então, Camboriú e Blumenau, conforme desejo do Camboriú, já tinha deixado bem claro isso no domingo, já tinha solicitado à federação a sua intenção. O Camboriú joga com o Blumenau lá em Bituba no sábado, jogo marcado para as 3 horas da tarde. E a partida do Metropolitano contra o Carlos Renault está mantida para domingo, às 3 horas da tarde. Havia intenção, conversei ontem com o Lucas Zanotto, presidente do Metrô, que ele queria trazer esse jogo para sábado. Só a intenção, mas não comunicaram à federação. E foi feita uma pesquisa em grupos do WhatsApp com a participação de torcedores e, de longe, segundo ele, a torcida quer continuar jogando no domingo. Então, Metropolitano e Carlos Renault é domingo às 3 da tarde. Tem a volta já com as datas confirmadas. Carlos Renault e Metropolitano. Aí sim, vai ser num sábado, 7 da noite, lá na grama sintética do estádio Carlos Renault, do Augusto Bauer. O campo pertence ao Carlos Renault e desta forma o Blumenau vai jogar no domingo, no dia 17, às 3 horas da tarde, no SESI, a volta contra o Camboriú. Lembrando que os 2 vencedores dos confrontos garantem a vaga para a Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem.